Existe uma coisa que quase ninguém admite. Muita gente não está com medo do fim do mundo. Está com medo de que não exista fim nenhum, que não exista julgamento, que não exista sentido. O Apocalipse conforta, porque ele organiza o caos. E quando alguém te oferece um fim bem enquadrado, você para de fazer perguntas. Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. E olha, o material que a gente recebeu é denso, mas a história que ele conta é muito, muito poderosa. É verdade. A gente vai basicamente mapear a jornada de uma pessoa que deixa de acreditar em Deus, mas de um jeito que foge completamente daqueles clichês que a gente sempre ouve, né? Exatamente. Não é aquela coisa de, uma rebeldia adolescente ou um trauma específico que causa ruptura. Não, não é. É um processo intelectual, emocional. É quase como resolver um problema matemático muito lento e doloroso que envolve a alma. Gostei da analogia. E para fazer esse mapa, a gente tem duas fontes que, se complementam de um jeito incrível. Sim. A primeira é a estrutura de um livro. O título é O Ateu no Juízo Final. É quase uma planta baixa da mente do personagem, sabe? Cada capítulo é um cômodo das reflexões dele. E a segunda fonte é um roteiro chamado O Nascimento do Ateu. Esse já é bem mais poético. Ele funciona como se fosse a decoração, a iluminação desses cômodos que você falou. Ele nos dá o sentimento, a atmosfera da jornada. Um é a arquitetura. E o outro é a alma da história. Perfeito. Exato. Então, a nossa missão aqui é essa: usar essas duas fontes para montar o quebra-cabeça. Como que uma crença que parecia tão sólida se desfaz, peça por peça? O que surge no lugar dela? E o mais fascinante de tudo, como essa nova visão de mundo se comporta quando é confrontada com o maior palco teológico possível, o próprio juízo final. É uma jornada e tanto. A gente vai ver como um texto detalha o quê, os argumentos, os eventos, as observações, enquanto o outro nos entrega o porquê por trás de tudo. A crise interna, a solidão da busca, sabe? O peso emocional de cada descoberta. O roteiro O Nascimento do Ateu, ele já abre com uma ideia muito forte. Ele diz: ninguém vira ateu por raiva. A raiva ainda acredita. O ateísmo nasce quando até a revolta perde sentido. Isso já nos afasta daquele clichê do ateu revoltado, né? Completamente. E essa é a base de tudo. O ponto de partida não é um confronto, é um vazio. Como o texto mesmo diz, o personagem tenta orar, ele tenta esperar, e a única coisa que ele recebe de volta não é uma resposta. É o que o texto chama de a ausência. A ausência. Isso. É um silêncio que para ele começa a significar que não tem ninguém do outro lado da linha. Isso é fundamental porque a jornada não parte de uma briga com Deus, mas da constatação de que o diálogo, na verdade, é um monólogo. E a fé começa a ruir não por um ataque, mas por falta de sustentação. Exatamente. E essa percepção da ausência parece que abre a porta para uma observação mais crua do mundo, certo? É aí que entra o que o texto chama de o problema que não some, o problema do mal. Exatamente. Com esse canal de comunicação divina em silêncio, o personagem passa a olhar o mundo sem aquele filtro da fé. E o que ele vê? Caos. O roteiro é bem explícito nisso. Crianças que adoecem, inocentes que morrem, abusadores que prosperam. E a conclusão dele é direta. Cortante. Ele conclui que o mundo não funciona como um plano moral. Não existe uma lógica de justiça que seja visível no dia a dia. E essa observação da realidade bate de frente com a doutrina que ele aprendeu a vida inteira. E o livro, O Ateu no Juízo Final, ele pega essa angústia e transforma em análise, é isso? Precisamente. O capítulo 4 do livro, que se chama O Abismo, é a sistematização dessa dor toda. O personagem reflete sobre maldade, ausência de Deus, mortes injustas e faz a pergunta que ecoa pelo livro inteiro. Cadê Deus que nos protege?
Olha a conexão aí. É perfeita, né? O roteiro nos dá a ferida aberta, a observação da injustiça. O livro nos mostra o personagem cutucando essa ferida, tentando entender, transformando a dor numa questão filosófica. Certo. Então, as ferramentas que a fé dava para ele, oração, esperança, a doutrina, elas já não servem mais para explicar o que ele vê. Então, naturalmente, ele vai buscar outras ferramentas. E é aí que vem a virada. O roteiro diz que ele começa a ler fora da Bíblia. Filosofia, lógica, existencialismo. Exato. E esse é um ponto crucial. A busca inicial dele não é para negar Deus, é para entender o mundo. Ele está procurando uma estrutura de sentido que se encaixe melhor na realidade que ele observa. Só que aí acontece algo que ele não esperava, né? Sim, o roteiro resume isso de uma forma brilhante. Diz que quanto mais entende, menos Deus é necessário como explicação. As peças do quebra-cabeça do mundo começam a se encaixar, mas sem precisar daquela peça central que antes era Deus. Exatamente. E o livro detalha isso no capítulo 3, A Busca. Lá menciona o primeiro contato dele com o niilismo, e é importante a gente desmistificar isso. Para o personagem, niilismo não é aquela caricatura de nada importa, então vou fazer o que eu quiser. Não, é algo muito mais profundo. É a descoberta aterrorizante de que talvez não exista um propósito maior, um plano cósmico. Se o universo não tem um sentido embutido, a responsabilidade de criar o sentido passa a ser inteiramente humana. E isso, nossa, muda tudo. É uma transferência de responsabilidade cósmica para os ombros de uma pessoa. Uau, isso é um peso gigantesco. E essa busca intelectual, essa nova forma de pensar, leva a um ponto de ruptura, que o roteiro chama de o Deus que falha como hipótese. O interessante aqui não é só o argumento, mas a mudança de critério, né? O personagem para de tentar justificar Deus e passa a julgar Deus pelos mesmos padrões morais que a gente usa para julgar uma pessoa. Perfeita observação, é exatamente isso. É uma inversão de poder total. Total, ele deixa de ser o réu que precisa provar a própria fé e se torna o promotor, analisando a divindade como uma hipótese. E o roteiro estrutura essa acusação em 3 pontos. O primeiro, um Deus que pode tudo, mas não impede o mal, não pode ser considerado bom. Ele falha no teste da bondade. O segundo, um Deus que vê tudo, mas se cala diante da injustiça, não pode ser chamado de justo. Falha no teste da justiça. E o terceiro, que para mim é o mais forte, um Deus que pune o erro humano, mas permite o abuso sistemático, não é digno de adoração. Ele falha no teste da dignidade moral. Do ponto de vista do personagem, a hipótese Deus simplesmente não se sustenta. Mas esse argumento de um Deus que falha parece quase um checklist para descrença. Isso não corre o risco de simplificar demais um debate teológico que dura séculos? Como os textos justificam essa abordagem tão direta? Sua pergunta é ótima porque ela vai no cerne da jornada do personagem. Ele não está tentando escrever uma tese para convencer o mundo. Ele está tentando encontrar coerência para si mesmo. E o livro mostra isso claramente. O capítulo 1, As Contradições do Sagrado, já mostra ele lutando com isso. Como conciliar um Deus de amor com o inferno? Ou a predestinação com o livre-arbítrio? As clássicas questões. Sim. E no capítulo 6, ele reflete sobre a salvação, comparando um criminoso que se arrepende no último segundo com alguém que passou a vida sendo boa só por medo do castigo. Para ele, não é simplificação, é aplicar uma navalha lógica e moral a um sistema que, na visão dele, se tornou insustentável. Entendi. E depois de todo esse processo, qual é o sentimento? É alívio? Liberdade? O roteiro usa uma palavra bem diferente. Usa a palavra solitário. E essa é talvez a parte mais honesta de toda a jornada. Abandonar a fé não é descrito como uma festa de libertação, sabe? É como decidir sair de casa e deixar a família. Mesmo que você acredite que é a decisão certa, é doloroso. Você está abrindo mão de uma estrutura de pertencimento, de comunidade, de consolo. É o preço da honestidade intelectual que ele se impôs. Exatamente. O roteiro diz que ele tenta resistir, tenta fingir, mas chega um ponto em que fingir fé vira mentira.
E a admissão final não é um grito de guerra, sabe? É um sussurro para si mesmo. Eu não acredito. É um ato de integridade pessoal, mas que o coloca num exílio existencial. E é esse personagem, forjado nessa honestidade brutal e nessa solidão, que chega ao juízo final. É uma premissa incrível. Ele não está lá como um inimigo querendo debater. Nem como um pecador buscando redenção de última hora. Ele é um observador. Um observador crítico. Por estar fora do sistema de recompensa e punição, ele tem uma perspectiva única. Ele não tem mais nada a ganhar ou a perder, então ele pode simplesmente ver a cena como ela é. E o que ele vê? Nos capítulos O Juízo Invisível e Os Charlatões na Luz, ele analisa a mecânica do julgamento. Ele vê a hipocrisia dos falsos profetas, que agora tentam se justificar. Ele vê a fé das outras pessoas, que para ele parece ser baseada principalmente no medo. Ele não está julgando as pessoas, mas o sistema em si. Falamos do peso dessa nova visão de mundo, mas e as consequências práticas? O roteiro tem outra frase forte. O ateísmo não traz consolo, traz responsabilidade. O que isso quer dizer no contexto da história? Quer dizer que, na ausência de um plano divino ou de uma rede de segurança cósmica, o peso de cada ação humana se torna imenso. Se não existe um roteiro, nós somos os roteiristas. Se não há um juiz final para consertar as injustiças, a responsabilidade de lutar por justiça aqui e agora é toda nossa. O consolo de tudo tem um propósito é substituído pela responsabilidade de nós precisamos criar o propósito. E no cenário do juízo final, essa responsabilidade se torna o critério pelo qual ele avalia tudo ao seu redor. Sim, ele reflete sobre consciência e autenticidade e a incoerência da fé cega. Ele observa a multidão, os crentes e os fariseus, correndo em direção à voz que acoa, que chama os benditos, e ele percebe com uma clareza final que toda a jornada dele foi na direção oposta. Enquanto todos corriam para a obediência, ele caminhou sozinho para longe dela, em busca de uma verdade que fizesse sentido, mesmo que fosse uma verdade desconfortável e fria. O que nos leva à conclusão do roteiro, que é uma verdadeira provocação. Ele diz que, se Deus de fato existe e permite que o mundo seja como é, então a fé não seria uma virtude. Seria conformismo, uma aceitação passiva de um status quo que é inaceitável. E o personagem do livro é a personificação dessa ideia. Ele se recusa a se conformar, mesmo quando está confrontado com a autoridade máxima do universo. A presença silenciosa e observadora dele no juízo final é o seu ato final de protesto. Um protesto que não é feito de gritos, mas de toda uma vida de busca por coerência, por uma justiça que ele não encontrou, nem no mundo dos homens, nem na promessa divina. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, a gente saiu de uma oração silenciosa e chegou num protesto silencioso no juízo final. É uma jornada e tanto, e o que mais me chama a atenção é que o motor dela não é a revolta, como no clichê, mas uma busca quase obsessiva por coerência. Sem dúvida. E é impressionante ver como os dois documentos constroem isso juntos. O Nascimento do Ateu nos dá o roteiro psicológico, a dor, a dúvida, a solidão dessa busca. E o Ateu, no juízo final, pega o homem que resulta desse processo e o coloca no maior palco teológico que existe. Usa os olhos dele como uma lente para analisar criticamente todo o sistema. A jornada não para na descrença, então? Não, ela evolui para uma nova forma de analisar a moralidade e a justiça. E no final os materiais nos deixam com uma ideia pra gente mastigar, que é a do ponto cego da fé. A provocação é que talvez a verdadeira tragédia aqui não seja de quem perde a fé questionando, mas a de um sistema de crenças que só consegue interpretar esse questionamento honesto como uma falha moral, um desvio. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? O que significa para uma doutrina, para qualquer sistema de crenças, quando a sua crítica mais profunda, mais devastadora, não vem da raiva ou do ódio, mas de uma busca honesta e dolorosa pela verdade?